Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com o nosso Goiás, com o nosso Verdão aqui no Fala Fera. E antes de mais notícias do Goiás, e até sobre esse tema aí, né? Chegou a correr a informação dos bastidores que o Goiás teria procurado o zagueiro Rafael Toloi, o grande Toloi que está na Atalanta da Itália. Também os atacantes Moisés e Pedro Rocha, que estão no Fortaleza. Eu conversei com o Lucas Andrino sobre essas situações e daqui a pouco eu vou falar sobre esses temas aqui no Fala Fera. Mas antes, como sempre, né, os abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas, né, um abração ao André Luiz, lá de Gurupi, no Tocantins, ao Dr. João Elisafan, em Araguaína, no Tocantins, ao Abedis Rodrigues, ao Vanderlei Pacheco de Anápolis, ao Cleomar Pereira, também ao JVVS, me perguntou pelo Ivan Torres, questão técnica, J não está sendo convocado, o Ivan Torres e também o atacante Pedrinho. O Pedrinho também, nos últimos jogos, não foi convocado pelo Zanardi. Um abração ao Reis Oliveira, né, também ao Antônio Gomes, lá em Bernardo Saião, no Tocantins, ao Nilton da Silva, ao Civica Batista, ao Manuel Dores, ao Adércio do Novo Gama, ao José Neto. O Estúdio Goiás me perguntou mais uma vez sobre a questão dos novos uniformes. Eu ainda, Estúdio Goiás, não tenho nenhuma informação com relação a esse tema, tá? E na telinha eu vou trazer alguns comentários de internautas nesse vídeo aqui no Fala Fera. Primeiro, do Nilton Carvalho, me perguntando quantas contratações, né, o Goiás deverá fazer na janela do meio do ano. Nilton, acredito que de 3 para cima, né? De 3 para cima, né? Vamos tentar arrancar isso junto ao Lucas Andrino. Também na telinha, o comentário dela, da Valdineia Araújo, lá de Macapá, né? A linda Macapá, a Valdineia Araújo, elogiando o trabalho nosso aqui no Fala Fera. Muito obrigado, Valdineia Araújo, aí em Macapá. O Gilberto Barros, também na telinha, o Gilberto Barros cobrando, né, dos torcedores. Ele quer uma maior presença de público dos torcedores em jogos do Goiás no estádio Aili Pinheiro. E para encerrar, o comentário do Randall Gomes, né, perdão, para encerrar não, é o penúltimo comentário do Randall Gomes, né, perguntando aí se o Goiás vai desfazer de alguns jogadores na janela do meio do ano. Acredito que sim, Randall. Acredito que alguns jogadores poderão deixar o Goiás nessa janela do meio do ano. E para encerrar, agora sim, né, o comentário do Ivail Júnior, né, mandando um abraço a ele, a esposa dele, a Aline, né, me perguntando se o Zanardi deveria repetir a escalação para o jogo da quinta-feira lá em Cuiabá, contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. O Ivail, eu vou deixar a bomba para você, fera. Para você e para os demais internautas. Tem que repetir a escalação do Goiás, né? Ou o Rafael Gava, que não jogou sábado, tem que voltar ao time. O Gava tem que voltar ao time ou não? E aí, mantém-se o Juninho no time ou não? Eu vou deixar a bomba para você, Ivail, e também para vocês internautas, eu quero ver. Qual que é a escalação do Goiás para o jogo contra o Cuiabá na visão de cada internauta? O que seria o bom para o jogo lá contra o Cuiabá, jogo da volta da Copa do Brasil, na visão sua, internauta? Lembrando que o Sander, né, a contusão no ombro, eu acredito que o Sander não irá jogar contra o Cuiabá, beleza? E aí, pessoal, na tarde dessa segunda-feira foi iniciada a preparação do Goiás visando o duelo contra o Cuiabá. Lembrando que o Goiás voltará a atuar pela Série B na próxima segunda-feira, lá em Florianópolis contra o Avaí. E aí, após o jogo contra o Avaí, o Goiás, na sexta-feira da semana que vem, jogará na Serrinha, jogão, hein? Duelo contra o Sport Recife. E aí, eu quero abordar essa situação, né? Rafael Toloi, Moisés, Pedro Rocha. Mas antes, o testemunhal maravilhoso do Júnior Cozinha Brasileira. Disparado, o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Eu sou cliente há vários e vários anos. Eu indico e recomendo o Júnior Cozinha Brasileira. Lá tem cada prato quente maravilhoso, né? Uma variedade impressionante de pratos quentes,
peixes, é churrasco, carne grelhada, várias saladas. É um show o Júnior Cozinha Brasileira, que fica ali, ó, pertinho da Praça Boa Ventura, na Vila Nova, e é gerenciado pelo Alídio, o Fauzi, o Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos apaixonados pelo Goiás, pelo nosso Verdão. E aí, fera, olha só, eu tive a informação que estaria correndo nos bastidores do Goiás a informação que o Goiás teria procurado o zagueiro Rafael Tolói, né? O excelente Rafael Tolói, que está na Atalanta, futebol italiano, e também os atacantes Moisés e Pedro Rocha no Fortaleza. Inclusive, o Tolói, no último sábado, jogou, né, como titular da Atalanta na vitória em cima do Lecce, placar de 2-0, jogão do campeonato italiano. E o Pedro Rocha, ele não vem jogando na escalação titular do Fortaleza. Este ano lá, ele realizou 13 jogos, o Pedro Rocha, que é atacante de beirada. E também um outro atacante, o Moisés, né? O Moisés, esse ano, lá no Fortaleza, realizou 26 jogos, marcou 6 gols, é outro atacante que joga pelos lados. E aí, puxando os últimos jogos do Fortaleza na temporada, o Moisés vem ficando no banco de reservas, mas sempre entrando no time no decorrer das partidas do Fortaleza. E aí, eu conversei com o Lucas Andrino, que é o diretor de futebol do Goiás, né? O Andrino me garantiu que o Goiás não procurou esses jogadores, que ele não procurou esses jogadores, e então não procede essa informação de bastidor que o Goiás, né, estaria negociando com Rafael Tolói, com o próprio Pedro Rocha e também com Moisés. Tá? De acordo com Lucas Andrino, não procede essa informação. De toda forma, galera, eu queria ver o seu comentário. Você vê com bons olhos se de repente, na janela do meio do ano, o Goiás repatriasse, né, o zagueiro Rafael Tolói, que é uma cria do Verdão, que está na Itália, né, o próprio atacante Pedro Rocha e o atacante Moisés, ambos que estão no Fortaleza. Como é que você vê esses nomes para a janela do meio do ano? Então eu quero ver o seu comentário, fera. Eu quero ver o seu comentário, o seu like, o seu joinha. Me mande também o seu e-mail, fera, com a sua foto, com o seu vídeo no estádio, tá? Eu quero ver o seu e-mail com a sua foto, o seu vídeo no estádio ou em qualquer local do planeta, né? Com a camisa do Verdão, com o bandeirão do Goiás, enfim, eu quero registrar aqui no Fala Fera. O e-mail do André Rodrigues, andrerodrigues0604@yahoo.com. André Rodrigues 0604@yahoo.com. Beleza? Então, escreva, fera. Fala, fera, e mande o seu e-mail, fera!